como tem sido hábito ao longo das últimas semanas, temos dado voz aos cerveirenses e ouvido as suas perspectivas sobre aquilo que é a obra de arte contemporânea e, muito em concreto, sobre as obras de arte que temos nesta 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Hoje temos connosco a Olga Pontedeira, que trabalha na área social e que fez uma seleção curiosa, para já, de 3 obras, às quais eu vou juntar outras 2, e começa precisamente com este mergulho, com esta obra fantástica da Catarina Machado. Olga, obrigada por ter aceito este desafio. Porquê esta onda da Catarina Machado? O que é que o trabalho lhe disse? O que é que comunicou consigo esta obra de arte? Esta obra transmitiu-me paz, curiosidade. Não sei, acho que transmite, no fundo, um mundo com uma mistura de cores, que também pode ser sentimentos, visões. É um mar visto de cima, não é? É um mar de emoções e que, no fundo, tranquilidade e ilusão, não é? E uma curiosidade da descoberta do que está por trás destas cores. Nós normalmente não vemos o mar de cima, vemos-lo de frente, da perspectiva da praia. E é por isso que lhe vou sugerir uma obra de um artista que se chama Ilídio Salteiro, que está mesmo aqui ao pé de nós, a propósito dessa sua ideia de ver o mar de cima. Porque aqui temos uma visão mais normal, não é? Que é alguém que está na praia a ver o mar de frente. Neste período concreto que estamos a viver, nesta fase muito concreta, qual é a simbologia desta mulher que está aqui numa espécie de estado de liberdade na praia? O que é que lhe diz? É próxima da praia? Se eu sou próxima da praia? Sim. Sim. Aqui transmite uma mulher isolada, cheia de informação do exterior, não é? Do ambiente, mas que está isolada do mundo e no mundo dela, fechada no mundo dela. Observar o mar como se não houvesse... Mais nada. Mais nada. Um mar só dela, uma praia só dela. Uma obra do Ilídio Salteiro, um artista de uma geração muito interessante, nascido nos anos 50 e que reside em Lisboa e tem também uma relação muito particular ao mar. Para onde é que ela estará a olhar? Porque ela está a olhar para o lado. O que é que ela estará a ver à sua volta? O movimento, se calhar, dos golfinhos ali na praia de Moledo. Olhar ali para a ínsula, talvez, não sei. Muito bem, e agora achei muito curiosa a seleção que fez a seguir, porque é uma obra de arte em que a paleta se constrói a partir do têxtil. Vamos até lá. Comentava então com a Olga que a Juliana Ribeiro foi vencedora de um prémio da Galeria Quadras Soltas há cerca de um ano, no qual fui júri, e que é uma artista de facto, uma jovem artista da Faculdade de Belas Artes do Porto e que tem um trabalho muito interessante porque ela cria paleta a partir do têxtil. E esta obra, que se chama da marca O Corpo, que faz parte de uma série de trabalhos dela, ela de facto inspira-se numa forma corporal e, em vez de pintar, através do têxtil, cria-nos aqui um conjunto de formas, uma composição que tem uma sugestão corpórea. Olga, achei muito curiosa esta sua escolha, porque é claramente uma escolha muito mais conceptual e que gostaria de lhe perguntar porquê esta escolha, o que é que a chamou a atenção nesta obra da Juliana Ribeiro? Eu acho que foi o contraste dos relevos e as cores que me transmitiram calma, um aconchego. Acho que uma obra destas em casa nos vai preencher e fazer um ambiente mais aconchegante. Ok, muito interessante. Os relevos, falar dos relevos. Quando nós normalmente vemos obras só de pintura mais tradicional, perdemos esta possibilidade do relevo. E ela aqui, através do têxtil, de facto, explora isso. Acha curiosa a forma como os artistas, hoje em dia, os artistas contemporâneos, utilizam tantos meios, tantas formas diferentes para criar coisas novas? Para chegar a nós. Eu acho que o facto de eles utilizarem várias texturas e vários relevos conseguem nos transmitir mais emoção e mais sentimento e são mais apelativos, não é? E acho que é por aí. Sim, acho que a utilização de vários materiais chegam mais ao cidadão comum, que nada percebe de arte e que não se identifica, se calhar, tanto com
com estas exposições da Bienal. Muito bem, e portanto neste caso temos aqui um bom exemplo. E agora vamos ter outro exemplo de um artista que é um revolucionário, faz parte de um movimento artístico muito revolucionário e que também tem ali uma obra muito particular. Vamos ao António Barros. O António Barros, que é um artista que tenho o privilégio de ser meu amigo, é um artista muito poético. Tudo o que ele nos propõe, neste caso temos aqui uma peça instalativa, não é? Uma peça muito complexa, tem aqui muitas dimensões e esta chama-se Palavra Lava. E depois de a ouvir e de ficar curiosa com as coisas que nos foi dizendo sobre as demais obras de arte, achei que esta era um desafio e que a colocaria a pensar sobre aquilo que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui? O que é que o António Barros nos propõe? Temos aqui uma espécie de mesa suportada por um tronco, que tem uma toalha também específica, que não é uma imagem qualquer, que tem uma base que poderia ser areia, não é? E que tem ali uma espécie de sopa de palavras, palavra lava. O que é que vê aqui, Olga? Aqui vejo, se calhar, o destruir de alguns conceitos e princípios da sociedade, alguns valores sustentados na palavra, que é tudo muito bonito o que se diz, mas na base, se calhar, nem toda a gente tem aqueles valores e aqueles princípios. Falámos muito bem, mas é da boca para fora, porque depois, quando é na realidade, a base está queimada, não é? No fundo, não está bem segura. É aqui que o que me transmite esta obra e este contexto aqui. Até ali a cinza, não é? Nas palavras, parece que, na verdade, está queimado, não é? Faltam-nos aqui valores na sociedade. Acha que as palavras são usadas muito em vão? Muitas vezes, sim. Sim. E deveriam ser mais respeitadas? Mais respeitadas, sim. Falar por falar. Temos que falar com o coração, não é? Muito bem. E acha que esta obra tem alguma sugestão do ponto de vista ambiental, por termos aqui uma espécie de sugestão de areia, por este tronco? Sim. Também respeitar mais o ambiente, não é? Dizer, não é lutar de bandeira e depois pegarmos no plástico e no papel e deitar para o chão, não é? Temos que defender, mas com garra, não ser só teórico. E depois há aqui uma outra coisa muito bonita naquela toalha, que ela é como se fosse uma fotografia de uma onda, não é? Sim. É muito bonita, é muito poética, sim, porque mistura aqui muitas... Como se aquela onda trouxesse este tronco queimado, não é? E depois aquela coisa da palavra que lava, mas a verdade é que não lava, não é? Portanto, o que limpa são as nossas atitudes. Muito bonito o que disse. E ainda por cima na área que trabalha, seguramente se deve deparar muitas vezes com o facto das promessas existirem e das pessoas não as cumprirem. Verem o outro e os problemas do outro só de uma forma ilusória, não sentirem realmente o que as pessoas estão a viver e os problemas. É um bocadinho por aí que eu... Acha que... eu tenho sempre esta perspectiva por várias experiências que tive. Acha que nós temos, nós, Estado, nós, pessoas que no fundo somos privilegiadas, temos que ser mais responsáveis uns pelos outros, temos que nos ajudar mais? Sim, concordo plenamente. Não temos que viver só a nossa vida, a vida do vizinho também, os problemas do vizinho, não é? Também deviam ser nossos, não viver só para o nosso mundo, está tudo bem, e só nos lembrarmos dos outros quando passa por nós. Não podemos desistir uns dos outros. Não. E eu acho que esta é uma mensagem muito bonita que nos vai permitir agora fazer uma abordagem a uma obra da Ana Maria Pintora que está na recepção do Fórum Cultural de Cerveira. Ana Maria Pintora, uma artista premiada das Bienais de Vila Nova de Arte de Vila Nova de Cerveira, também aqui residente atualmente e que é de facto uma artista muito especial e uma contadora de histórias. E esta obra é de facto muito bonita. Não posso esconder que é uma daquelas que está no meu coração nesta edição da Bienal. E além das cores que destacou, quando olhamos agora com mais atenção para a obra, aquilo que vemos é que há muitas coisas aqui a acontecer ao mesmo tempo. Há uma imagem principal, eventualmente de uma senhora que conversa ali com uma menina, mas depois dentro dos corpos há quase como se fossem mapas muito complexos com muitas histórias. Turbilhão de informação, não é? Um turbilhão de informação. E então qual é o seu primeiro impacto? Qual é a primeira informação que isto lhe sugere? Que história é que se está a passar aqui? Aqui, alguém que está com crianças, mas tem uma série de preocupações já à volta, um mundo complexo de acontecimentos que
que no fundo não deixam a pessoa focar-se só na criança que está a cuidar. Tem que estar aqui várias situações a distraí-la e enviar informação, se calhar o que não faz com que o trabalho que ela quer realizar saia na perfeição, porque está a ser perturbada por muita informação. Que se passa à volta. É um bocadinho o cotidiano até feminino, não é? Hoje em dia. Uma mãe com vários filhos e com o trabalho e a preocupação com uma série de coisas do dia-a-dia. Muito bem. E esta linha dourada que atravessa todo o trabalho, como se fosse um fio condutor, mas ao mesmo tempo divide a obra, qual será a simbologia desta linha dourada que atravessa tudo? Eu acho que é a essência da pessoa, não é? Que no fundo vai levando transformações com a informação que recebe, não é? Com o input que vai sofrendo. Por isso tem estas curvas todas que a vão conduzindo a vários cenários. É uma linha condutora, não é? Que também está no cabelo da menina, que também está no cabelo da mãe, como dizia. Muito bem. Muito bonito. Olga, a sua perspectiva sobre tudo isto. Muito obrigada por ter aceito este nosso... Obrigada pelo convite. Este nosso desafio. E nós vemo-nos proximamente com mais uma convidada.